passageiro, rodo sem parar. Bom dia, professor. Buenos. Buenos. Bom dia, Brenda. Bom dia, Letícia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Andrew. Bom dia, Babi. Bom dia, Murilão. Alice também na área. Um vazio no céu. Letícia, você é de São Paulo? Ribeirão Preto. Você vai fazer vestibulares lá? Sim, FUVEST Unicamp. FUVEST. Entra, show já. Chegando. Chega o nosso quadro. Pela janela. Sinais no céu. A cidade de trapos. O caminho do mar. Hoje então começaremos poliedros. Terceiro ano. Se serve. Vamos jogar e ver o que é. Vamos cá. Poliedros. Geometria espacial. Ok. Agora vamos abrir o livro. Rodo sem parar. Pré-uni. Matemática. Matemática 2, livro 5. Capital inicial. Gente, tem tempo que eu não vejo, sabe quem? Ana. Tem muito tempo que eu não vejo a Ana. Faz um tempo já que ela não tá vendo as aulas. Bastante tempo. Vamos lá, então. Vamos lá. Vou mandar uma mensagem para a Ana, que eu não sei o que está a acontecer.
10h10, acho que já podemos começar. Podemos e devemos. Uhum. E ele vê sinais no céu. Ele vê. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui nossa tela. Acho que não tem ninguém para chegar mais. Aí está. A internet está no YouTube. Tá ali, isso aqui. Ok, Alice. Anotado. Ok, vamos esconder aqui os controles. Meus queridos, então nós vamos iniciar a nossa geometria espacial, ok? Onde nós vamos falar sobre os poliedros. A geometria espacial ela se divide em dois grandes grupos. Um deles são os poliedros e outro são os corpos redondos. São dois grupos grandes. Os mais populares são os poliedros mesmo. Ok? Então, vamos colocar aqui algumas anotações sobre os poliedros. Ok? E aí a gente faz algumas ponderações a respeito. Para começar, de onde vem a palavra poliedro? Então, está aqui, ó, poliedro. Poliedro é uma junção de duas partezinhas, onde a primeira delas, poli, quer dizer vários ou várias, e edro quer dizer face. Então, poliedros são formas geométricas que são formadas por várias faces, beleza? Porém, o que são faces? Então, vamos à ideia do que são faces. Tá aqui, então, uma outra colagem aqui para vocês. Outra. Ctrl C, Ctrl V. Então, tá aqui, ó. Aliás, vou colocar aqui na frente. Bom, uma superfície poliédrica fechada é composta, aqui vem alguns detalhes que eu vou ressaltar, é composta de um número finito, e aqui está, 4 ou mais superfícies poligonais planas. Ótimo. Superfícies poligonais planas. Em resumo, tem que ser formado por 4 ou mais polígonos. Só que, duas coisas a ressaltar. Primeiro, para que a gente tenha um poliedro, o mínimo de figuras de polígonos que a gente tem que juntar é 4. É o mínimo. Não existe poliedro com menos do que 4 faces. Não existe. O menor, 4 faces. Pode ter mais. E são formadas por superfícies poligonais planas, que na verdade são os nossos polígonos. Só que quando a gente fala em polígonos, aí vem a primeira observação e também a explicação de por que a geometria espacial se divide em dois grupos. Então, polígono, não tem acento, infelizmente, polígonos são não, polígonos não inclui as formas arredondadas, os círculos e suas partes. Então, para formar um poliedro, você tem que juntar 4 ou mais polígonos. E quando eu falo em polígono, isso não inclui as formas arredondadas, ok? Porque ou você é um poliedro, ou você é um corpo redondo. O corpo redondo é que é formado por esses elementos arredondados, ok? Então, não
pode ter nada circular para alguém ser chamado de poliedro. Joia? Bom, exemplos de algumas figuras poliédricas. Exemplos. Aqui estão, por exemplo, 3 figurinhas que podem, então, ser consideradas de poliedros. Observe que essa letra A. Primeiro eu te pergunto, quantos polígonos você enxerga que são utilizados para formar esse poliedro da letra A, essa caixinha? Quantos polígonos são necessários? Quantos? 6. 6, ótimo. 6 polígonos, que parece aí que são 6 quadrados, ok? Na letra B, você consegue enxergar, Murilo? É como se fosse... Na B? Na B. É como se fossem Ah. barrinhas de ouro, né? Aquelas barrinhas de ouro. Isso. Só um segundo. Conta aí à vontade. Cuidado que tem algumas faces que a gente não consegue enxergar, mas que elas estão ali. 14? 14. Vamos pontuar aqui então, Murilo. Ó, 1, 2, 3 aqui em cima. Lá atrás tem outra. Ok? 4. 4. Então, embaixo tem uma. Aqui tem mais uma, 4. E embaixo tem outra, 5. Aí vamos para essa aqui. 6, 7. Lá atrás tem outra, 8. E atrás aqui tem 9. Outra, 9. Aí vem 10, 11. Lá atrás tem outra, 12. 13. Tem outra, 13. E aqui embaixo, 14. Beleza. 14 polígonos que eu juntei para formar esse cara. E observe que nenhum desses polígonos é circular, é arredondado. Nenhum deles. 14 polígonos, são 14 faces. Esse aqui já são 6 polígonos, 6 faces. Esse cara aqui, conseguimos enxergar quantos? Todos aí são pentágonos. 12. Quanto? 12? 12. Todos são pentágonos. Vou rabiscar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui atrás tem um 7, 8, 9, 10, 11 e lá atrás tem outro 12. Exatamente, são 12 pentágonos, 12 faces. E embora a nossa figura final ela pareça uma bola, pareça algo arredondado, isso não importa. O que importa é, para formar esse sólido, mesmo que ele tenha uma aparência mais arredondada, as formas geométricas que eu estou usando, elas não podem ser arredondadas. Aqui a gente está usando pentágonos. Pentágonos não tem nada de arredondado. Mas a junção de vários desses pentágonos acaba gerando um sólido que tem a sensação de ser algo arredondado, mas não é. Beleza? Então, poliedros quer dizer sólidos formados por várias faces. Beleza. Essas faces são polígonos a partir de 4 polígonos que não podem ter formas arredondadas, porque senão ele se inclui na outra categoria que a gente vai ver mais adiante. Beleza? Então, para a gente começar a parte estrutural, é isso aí. Os conceitos iniciais. Prosseguindo. Próximo item que nós vamos falar sobre um poliedro são os chamados elementos do nosso poliedro. Aqui eu estou pegando de uma apostilinha minha aqui, de poliedros. Só estou aqui dando um Ctrl+C, Ctrl+V. Elementos de um poliedro. Aí estão. Então, peguei aquele poliedro que a gente acabou de ver, formado por pentágonos. Os elementos de um poliedro são 3, que são as 3 variáveis. Faces são aqueles polígonos que compõem o nosso poliedro. Nós vamos simbolizar as faces utilizando a letra F. É o que nós vamos usar
para representar o número de faces. Arestas é o que na geometria plana a gente chamava de lados, só que na geometria espacial nós não vamos usar a palavra lado. Nós vamos usar a palavra aresta. Ou seja, todos esses segmentos de reta aqui serão nossas arestas, simbolizados pela letrinha A. E o encontro dessas arestas, o ponto de encontro, são essas quininhas aqui, são os nossos chamados vértices. Todo poliedro tem que ter essas três variáveis, esses três elementos. Se fosse um corpo redondo, não teria aresta, ok? Não teria aresta e nem vértice. Você pega um cilindro, por exemplo, que é um corpo redondo, formado por elementos arredondados. Não existe aresta, porque se eu pegar um círculo aqui, um círculo não tem segmentos de reta, ok? E também não tem essas quinas. Não existe quina também no cilindro. Então, para ser um poliedro, é necessário que tenha as três variáveis: faces, arestas e vértices. Ah, eu tenho só duas, uma não existe. É porque esse cara não é poliedro, ele é corpo redondo. E assim por diante. Beleza? Faces, vértices e arestas. E nós vamos começar a identificar esses caras. Beleza? Começar a identificar isso daí. E aí, eu vou pegar aquelas mesmas figurinhas, as mesmas que a gente viu lá anteriormente, e eu lhe pergunto o seguinte. Vamos naquela nossa letra A. Nossa letra A. Que era esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui. A. Não dá aqui lugar, não. A. Minha pergunta para vocês é: Murilo já me disse que é formado por 6 polígonos, 6 faces. Mas eu quero saber quantas arestas esse cara possui. Quantas arestas? Quantas arestas essa primeira figura possui? Alguém me ajuda? Gabriel, Letícia, Babi, Alice, Ah, o Brenda. cubo. É Eu esse que tava tá aqui, ó. vendo. Não, Eu tava vendo a bola formada pelo outro. não, vai chegar já nela. São as mesmas 3 figuras do slide anterior, só que eu vou colocar separadamente agora. Ah, tá. Tem Você já me 12. disse que são 6 faces. Tem 12 A, Ba- arestas. a Bárbara pensou que era o verde também. Ah, tá. É essezinho aqui. Mas estão enxergando esse, né? Sim, 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 Tá. sim. Então são 4 em cima, 4 mais embaixo. outras 4 embaixo e outras 4 na vertical. Sim. Beleza. E quantos vértices? 8. 8 vértices. Beleza. Então, esse cara aí, por ter 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, esse cara é chamado de hexaedro. O nome de um poliedro, várias faces, o nome vai ser indicado pela quantidade de faces que ele possui. Então, se esse cara tem 6 faces, ele vai ser um hexaedro. Hexa de 6 e edro significando faces. Hexaedro. Ok? Primeiro detalhe, nem todo hexaedro tem este formato. Existem inúmeros hexaedros diferentes, mas inúmeros mesmo. Eles não têm o mesmo formato. Então, este hexaedro que está aí, ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Por exemplo, vou te mostrar outro hexaedro que não tem nada a ver com este. Seria esse cara aqui, ó. Por exemplo, suponha que eu pegue um pentágono,
pentágono. Vou desenhar ele mais com a sensação de que ele está mais deitadinho. Pentágono. Ok? E a partir dos vértices desse pentágono, eu traço, por exemplo, aqui, ó, essas arestas para formar uma pirâmide. Uma pirâmide. Ele tem 6 faces. Ele tem 5 triângulos em volta e um pentágono embaixo. Professor, ele tem 6 figuras. Oi, diga, Muriel. Outro exemplo. Uma pirâmide de baixo triangular. 2 você junta as bases. Exatamente. Como se fosse um base triangular. Exatamente, base triangular. Como se fosse um balãozinho, parece? É. Isso aí, exato. Então, observe que um mesmo poliedro, quando você dá um nome a um poliedro, ele não define a forma do poliedro, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é o contrário. O número de faces é que define o nome do poliedro, mas ele pode ter diversas formas diferentes. Então tá aqui, ó, 2 hexaedros completamente diferentes. Beleza? Então, o nome de um poliedro não define a forma que ele tem. Então tá aí, hexaedro, 6 faces. O próximo, que foi aquele que Murilo contou pra gente um por um, aquela, tipo uma ferradura, um ímã, alguma coisa assim, sei lá, algo parecido com isso. Esse cara aqui. Onde você lembra quantas faces você contou ali, Murilo? Eu acho que eram 14. 14, beleza. Agora conta para mim quantos vértices. Quantos vértices? Eram 14 mesmo, você contou. Perfeito. Quantos vértices? 18. Eu acho que são 22. Não. 26. 26 vértices. Vértices. Ah, não. Desculpa, eu contei as arestas. Então, Eu conta os confundi. vértices para mim. Os vértices, os pontinhos. As quininhas. 16. 16. Vamos fazer um pontinho sobre eles aqui, ó. 1, 2, 3 e aqui tem outro 4. Assim como tem aqui embaixo também. Mais 4, 8. Aí tem 9, 10, 11. Lá, ó, 11, 12, 13, 14. Aqui atrás tem outro. E lá atrás, lá embaixo, tem outro também. 16. Perfeito, 16. E quantas arestas? Eu acho que são 26. Vejamos quantas arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá atrás tem outra. 8. 9, 10, 11. Lá atrás tem outra, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá atrás tem outra, 21. Isso aqui é aresta? É. 22, 23. Lá atrás, 24. Lá atrás, 25. E entre? Entre o quê? 26, 27. E tem uma que desce lá atrás também, assim, ó, 28. 28. Observe que alguma, e é proposital, tá? Algumas figuras é difícil da gente enxergar, ok? E eu estou colocando essas aqui propositalmente, porque o objetivo da nossa aula de hoje é justamente verificar que existe uma relação entre essas 3 variáveis. Não, uma relação entre elas. Não, é isso que eu quero, não. E essa relação vai fazer com que a gente não precise ficar contando uma por uma. Porque pode ser que os nossos olhos se enganem
e acabe deixando escapar algum desses elementos da nossa contagem. Mas é isso mesmo que o Murilo contou. 14 faces, 16 vértices e 28 arestas. Ele é chamado de tetradecaedro. Deca vem de 10. Decaedro são 10 faces. Aí vem uma sequência de decaedro, dodecaedro, tridecaedro, tetradecaedro, pentadecaedro e assim vai. Ok? É o nome dele. 14 faces. E a nossa terceira e última figurinha, que estava no exemplo anterior, que a contagem foi de 12 faces. 12 faces, se eu não estou enganado. 12. Só que agora eu quero saber quantos vértices esse cara possui primeiro. Quantos vértices? Quantos vértices? Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui atrás tem 16, 17, 18, 19. Acho que são 20. Acho que são 20. E arestas? Arestas eu vou colocar em vermelho. Eu acho que eu tinha contado 30. 30. 1, 2, 3, 4, 5. Lá atrás Mas tem acho que eu coloquei a pontilhado. mais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tem umas que não dá para ver lá atrás. 25, 26, 27, 28, 29. E eu acho que está faltando umazinha aqui que eu me perdi. Mas a ideia é não ficar dependendo do nosso visual. Eu acho que você tem razão, Murilo. São 30, tá? 30. E o cara que tem 12 faces, ele se chama dodecaedro. Tá aqui, ó. Dodecaedro. 12 faces, 20 vértices, 30 arestas. Beleza? Então, meus queridos, quando o sólido é pequenininho e é famoso, a gente consegue contar facilmente. O problema é quando a gente começa a aumentar demais o número de elementos e aí confiar naquilo que a gente... Primeiro, quanto mais faces, mais escondidas elas ficam da nossa visão. Por quê? Porque é uma figura espacial em 3 dimensões que está desenhada numa tela, numa folha plana. Então, existe essa dificuldade. Então, confiar na nossa visão, ok? Não é das coisas mais, assim, mais agradáveis possíveis. Ok? Porque a gente pode estar enxergando algo que, na verdade, não é. Depende até da perspectiva que você enxerga. Beleza? Mas, exatamente por conta disso aí, surgiu um camarada e esse camarada começou a, literalmente, observar vários, mas vários desses poliedros. Quando eu digo vários, a gente aqui observou 3 apenas. Vários, são vários incontáveis mesmo. Apareceu uma figura tridimensional, o camarada analisava. E aí chegou-se a uma relação. E essa relação a gente já pode ter uma boa noção aqui nesse exemplo nosso. Onde? Deixa eu jogar esse cara aqui para cima para mim. Onde eu tenho 6 faces e 8 vértices. Beleza? 6 faces e 8 vértices. Observe comigo o seguinte. Se a gente somar o número de faces com o número de vértices,
e comparar com o número de arestas, você vai enxergar, assim como esse camarada enxergou, só que para enxergar isso com 3 apenas, é muito pouco. Então, esse camarada chamado Leonhard Euler, ou para a gente aqui no Brasil, Euler apenas, ele observou que quando ele identificava as faces e os vértices de um poliedro, e a gente somava essas faces e esses vértices, e comparava com o número de arestas, a gente encontrava sempre uma relação constante e repetitiva. Que relação é essa? Consegue enxergar? Quando soma faces Você soma e diminui 2. Ótimo. Então, se eu utilizar as letrinhas F, A e V, como é que seria a relação, Murilo? A fórmula, por exemplo. A é igual a F mais V menos 2? O número de arestas, A, é igual a F mais V menos 2. menos 2. Ótimo, Murilo. Exatamente isso. O número de arestas 30 é igual a F mais V, 32. Com menos 2 dá 30. 14 mais 16 dá 30. Menos 2, número de arestas 28. 8 mais 6, 14. Menos 2, número de arestas 12. Show de bola. Então, a pessoa que fez isso aí, Murilo, que pôde orientar a gente, foi o cara que se chamou Euler. Euler, que aqui nesse material está exata... Peraí, não é isso que eu quero. Calma. Euler. Então, deixa eu fazer isso. Deixa eu dar 2 Ctrls Cs, Ctrls Vs. Não sei se o plural é esse. Mas, vamos lá. Relação de Euler. Onde a relação de Euler é exatamente isso que Murilo disse para a gente. Boa parte dos livros traz até essa relação organizada de uma maneira diferente, mas que é a mesma coisa. Muitos livros trazem, por exemplo, esse menos 2 junto do A. E aí a fórmula fica V mais F é igual a A mais 2. Mas tanto faz. Como você vai organizar isso aí? Essa aí que Murilo falou e que está aqui na relação de Euler é a relação correta mesmo. Como você vai organizar, fique inteiramente à vontade. V o número de vértices, F o número de faces, A o número de arestas. Então, essa relação vem justamente para aquelas figuras onde a gente não sabe como elas se compõem, quem vai se juntar com quem. Então, para a gente não ter que ficar contando uma por uma, a relação de Euler resolve essa situação para a gente. Só que nós vamos ver alguns casos especiais da nossa relação de Euler. Beleza? Alguns casos especiais. E na nossa aula de hoje, nós vamos ficar com um deles, que é o mais famoso de todos. Deixa eu novamente pegar isso aqui, cabeçalho. Nós vamos ficar com a situação, o caso mais famoso, que todas as vezes que o Enem trouxe poliedros para a gente, foi com relação a esse caso número 1. Então, vou colocar aqui relação de Euler, casos especiais. Casos especiais. E vamos ver que casos são esses. Ótimo. Então, vamos lá. Caso 1. Caso 1. Não. Bosta. Sempre acontece isso. Deixa eu abrir novamente. Caso número 1. Vai dar exatamente o tempo da gente citar o caso número 1 para a gente trabalhar semana que vem em cima dele. Caso número 1. Caso número 1, ele vai ser aplicado sempre que conhecermos as formas
das faces. Ok? Então, toda vez que o seu texto ou a sua figura, não importa, quando você souber o formato das faces, você pode até não saber a quantidade, mas sempre que você souber o formato das faces, nós vamos usar esse caso número 1. Por exemplo, pode ser um enunciado que diga assim: um poliedro possui faces pentagonais, faces triangulares e faces quadrangulares. Observe que ele não disse quantas, não importa. Mas se você souber quais são as formas das faces, nós vamos usar o caso número 1. Onde o caso número 1 diz para a gente o seguinte: nós vamos usar esta formulazinha aqui, ó. O número de arestas A é igual a... Professor, Oi. você está compartilhando sua tela? Ai, caramba. Tinha caído, eu esqueci de compartilhar. Desculpa. Perdão. Agora sim. Obrigado, Murilo. Eu tô vendo você falando, mas tô pensando, cadê? Não, é porque ele caiu aquela hora lá e na hora que eu retornei, esqueci de compartilhar. Desculpa. Então tá aí, ó. Caso 1. Sempre que conhecermos as formas. E toda vez que a gente conhecer as formas, nós vamos usar essa formulazinha adicional, onde o número de arestas vai ser formado pela soma, deixa eu diminuir esse cara aqui, soma de todos os lados, voltei com a palavra lados, hein? Soma dos lados de todas as faces. Então, nós vamos somar todos os lados de todas as faces. Deixa eu diminuir para caber ali. Ok. Diminuir mais um pouquinho. Agora sim. Soma de todos os lados de todas as faces e, ao final, dividir esse cara por 2. Não fecha, porfa, bosta. Caramba. Deixa eu abrir de novo e vou compartilhar, Murilo. Não vou esquecer de compartilhar. Tá aqui. Soma de todos os lados de todas as faces dividido por 2. E vou ilustrar isso para vocês com essa figura simplesinha aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tudo bem que essa figurinha é fácil da gente contar os elementos, ok? Não teria necessidade dessa formulazinha, mas é só para ilustrar. Por exemplo, este poliedro ele é formado por 6 faces em forma de quadrado. Então, eu conheço a forma das faces. Então, o que eu faço? Se esse poliedro ele é formado por 6 quadrados, o que nós vamos fazer é somar todos os lados de todas as faces. Cada facezinha possui 4 lados. 4 lados. Então, ó, o número de lados vai ser dado assim, ó. Cada quadrado tem 4 lados. Só que são 6 quadrados. 4 vezes 6. Professor, não compartilhou. Não compartilhei? Não. Caramba. E agora? Agora foi. Ah, beleza. Obrigado. Foi Brenda? Bianca. Foi Bianca? Obrigado, Bianca. Então tá aí, ó. Essa figura são 6 quadrados. Eu tenho que somar todos os lados de todas as faces. Então, eu vou pegar o primeiro quadrado, tem 4 lados. Segundo quadrado, mais 4 lados. Terceiro quadrado, mais 4 lados. Eu somo os lados individualmente. Ou seja, daria um total de 24 lados. Só que o número de arestas é dado por essa soma de todos os lados divididos por 2. Por que razão? Porque observe aqui, ó, que uma arestazinha vai ser, ela vem de um dos lados de um quadrado
com um outro lado de outro quadrado. Quando esses dois lados se juntam, viram uma aresta. Mesma coisa aqui em cima. Se eu pegar um dos lados desse primeiro quadrado e pegar um outro lado desse quadrado aqui de cima, quando eles se juntam, esses dois lados se transformam em uma aresta. Então, por isso que quando eu sei o número total de lados, se eu dividir por 2, eu tenho um número de arestas. Por quê? Porque dois lados, quando se juntam, sempre se transformam em uma única aresta. Então, meus queridos, nós encerramos por aqui e continuamos esse item na próxima aula, porque é o mais importante. E aí eu vou mostrar para vocês as questões da sua apostila e as questões do Enem que trouxeram esse caso número 1, onde a gente conhece o formato das faces. Beleza? A gente calcula o número de arestas e depois joga isso aí dentro da relação de Euler. Beleza? Então, a gente fica por aqui hoje. Deixa eu ver que horas são. 46, tá? Isso aí, quase no horário. E prosseguimos na semana que vem, na quinta-feira, hoje é sexta. Beleza? Tchau, professor. Fiquem com Deus, bom fim de semana. Se cuidem. Abraço. Até. Tchau, tchau.